Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, pô. A gente é crente, pô. Que bom que você está aqui. Oportunidade que a gente tem para juntos louvarmos a Deus, meditarmos na sua palavra e relembrarmos nesse mês, né, com essa nova série, o 11º mandamento. Não temas. É sobre isso que a gente tem conversado. Usando essa linguagem poética, né, para sinalizar que a Bíblia, apesar de apresentar 10 mandamentos, como nós conhecemos, e são ali os 10 mandamentos, a gente pode muito facilmente também perceber como a todo tempo nas Escrituras, do começo até o final, essa é uma expressão que aparece recorrentemente, né? Alguns até dizem que a expressão não temas aparece 365 vezes na Bíblia, ou seja, uma vez para cada dia, né? Não deixa de ser aí, então, a base da onde a gente tira essa metáfora, né? Como se fosse um 11º mandamento da parte de Deus para nós, dizendo para nós diariamente, constantemente, não temas, não tenha medo, pois essa é talvez uma das grandes lutas, se não a principal luta do discípulo de Jesus na jornada da fé, na jornada da vida. Às vezes a gente foca muito na questão do pecado. E a gente precisa lutar, resistir ao pecado, resistir à tentação, como a Bíblia nos ensina, né? Mas precisamos sempre lembrar que o pecado está resolvido na cruz. Em Cristo Jesus, a gente tem o perdão dos pecados e está tudo certo. Toda a dívida que marcava contra nós foi anulada em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Por isso a gente continua resistindo, lutando ao pecado. Porém, uma das grandes lutas que a gente tem também na jornada com Jesus é o medo. É o medo. E não é um privilégio só nosso. Homens e mulheres que caminharam com Deus também atravessaram momentos onde o medo bateu na porta ali e falou: tô aqui, hein? Tô entrando, hein? E muitas vezes tomou conta da mente, do coração dessas pessoas, assim como também nos alcança. E a ideia hoje é conversar um pouco sobre o que a gente pode, a partir da salvação em Cristo Jesus, como é que a gente pode enfrentar o medo? Quais são os recursos da fé para enfrentarmos o medo? Isso é uma lembrança que a gente precisa resgatar também. Vamos enfrentar o medo. Esse é o chamado de Jesus para nós, para irmos adiante. É interessante que toda vez que um personagem da Bíblia sofria com algum quadro de medo, a palavra de Deus era: não temas, né? A palavra de Deus podia ser assim: tá bom, vamos lá, tirei o medo. Não, Deus diz: não temas. E não temas pressupõe: vai, você que vai enfrentar esse negócio aí, meu filho. A situação não vai sumir, não. Você levanta, firma os joelhos, firma os braços, não tenha medo, eu estou com você, e segue em frente. Então, o medo requer enfrentamento e a fé é um presente da parte de Deus e nos traz recursos para enfrentar o medo, né? E as suas muitas dimensões. Eu quero começar, então, com uma pergunta. Em quem ou no que você deposita a sua confiança? Em quem ou no que você deposita a sua confiança? Essa é uma pergunta muito básica e todo ser humano tem uma resposta para essa pergunta, consciente ou inconscientemente. E é a partir da resposta a essa pergunta que a gente modela a nossa vida, o nosso jeito de existir. Para alguns, a confiança está no dinheiro, na carreira, na família, na beleza, no sucesso, na fama, em uma religião, em uma divindade, enfim.
em Deus? Todos nós, consciente ou inconscientemente, respondemos essa pergunta. E a nossa vida, ela se constrói a partir da resposta que damos a essa pergunta. E talvez um dos momentos onde isso fica mais evidente é quando aquilo que nós depositamos a nossa confiança se dissolve. Quando a gente perde todo o dinheiro, quando o nosso investimento é lançado fora, quando a nossa saúde se esvai e o diagnóstico não é bom, quando o casamento se dissolve, quando a família se perde, a gente entra em desespero. E aí, nesses momentos, a gente é levado a refletir sobre onde nós estamos depositando a nossa confiança. E pensar sobre isso é importante porque isso tem muito a ver com a questão do medo. O medo que sentimos, seus muitos desdobramentos, passa também pela questão de onde depositamos a nossa confiança, onde a nossa vida está ancorada, onde ou em quem a nossa vida está ancorada. Por isso, quando a gente vai conversar sobre o medo a partir do ponto de vista bíblico, é um exercício importante voltar na raiz do medo. Qual que é a raiz do medo? E a gente vive numa realidade onde tem muitas respostas para isso, e respostas muito boas. Se você for perguntar para a psicanálise vai trazer uma resposta, o pessoal da saúde mental vai trazer um direcionamento, a raiz do medo é esse. Se você for para a filosofia vai te dar também muitas respostas, a raiz do medo é essa daqui. Para a sociologia, também vai ter ali a sua apresentação sobre o que é a raiz do medo, todas elas vão trazer perspectivas muito interessantes, reais, impactantes. Mas uma coisa que elas têm em comum é que elas não consideram a verdade bíblica. E é aí que a gente tem sempre um desafio, né, com essas correntes. Precisamos considerá-las, ouvi-las, aprofundá-las, trazem questões interessantíssimas, mas o discípulo de Jesus tem como base da sua forma de ver o mundo as Escrituras. Então a gente precisa voltar primeiro para as Escrituras para entender onde é que é a raiz do medo. E quando nós vamos para a Bíblia, Gênesis 3, do verso 8 ao verso 10, nós encontramos ali a raiz do medo. Inclusive, a primeira menção bíblica ao medo. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Eis aí, do ponto de vista bíblico, a raiz do medo. Biblicamente, o medo não faz parte, originalmente, da constituição humana. Quando a Trindade cria o ser humano, o medo não estava presente, nem mesmo o medo instintivo, que inclusive nos salva do perigo. Por quê? Porque antes da queda não havia perigo. Não havia o que temer. O medo, ele não faz parte do projeto original da Trindade para o ser humano. O medo surge a partir da queda, a partir da ruptura com Deus. E a partir da ruptura com Deus, o medo se desdobra na nossa vida, na história humana, de muitas formas. Biologicamente, instintivamente, emocionalmente, existencialmente, enfim, são muitos os desdobramentos. Mas a raiz do medo, a partir do ponto de vista bíblico, vem da ruptura com Deus.
Quer você considere isso, quer você não considere isso, quer você leve isso como verdade, quer você não leve isso como verdade, o que nós, quanto discípulos de Jesus, entendemos a partir das Escrituras é que a raiz do medo é a nossa ruptura com Deus. Porque nós rompemos com Deus, instaurou-se no DNA humano, na existência humana, uma emoção, um sentimento, uma atitude que não estava ali no princípio, mas que agora se aloja na humanidade, que é o medo. E a partir disso faz com que os seres humanos se movimentem a partir dos seus muitos desdobramentos. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. A raiz do medo é a ruptura com Deus. Então, quando nós estamos falando sobre enfrentar o medo, a gente precisa voltar para a raiz. Como é que a gente enfrenta essa raiz aqui? Qual é a perspectiva do Evangelho para atacar essa raiz? Se o medo vem a partir da ruptura com Deus e todos os desdobramentos do medo, sejam eles pequenos, sejam eles maiores, complexos, mais simples, como é que eles podem ser enfrentados a partir da perspectiva da fé, compreendendo que o medo vem a partir da ruptura com Deus? Aqui eu preciso fazer um alerta já, né? Deixar isso bem claro. Não estou querendo dizer que ter medo é pecado, né? Ter medo não é pecado e não te faz menos espiritual. Então, o fato do medo não ser um elemento que estava no projeto inicial de Deus e que nem estará quando Cristo voltar, porque quando Cristo voltar a restaurar todas as coisas, o medo vai sumir de uma vez por todas. O profeta Isaías deixa isso bem claro para a gente. A criança vai colocar a mão na toca da serpente. A ovelha e o cordeiro vão deitar junto no pasto. Essa relação de medo, ela vai ser extirpada. Agora, apesar disso, não estou querendo dizer que você ter medo é pecado, que você ter medo te torna menos espiritual, não é isso. Ter medo não é pecado, não te faz menos espiritual. O medo revela a nossa humanidade. Revela a sua humanidade, revela a minha humanidade, marcada pelos efeitos da queda e os seus desdobramentos. Porque é muito fácil a gente pegar a mensagem de hoje e falar, não, tá vendo? O pastor falou que a gente não precisa mais tomar remédio. Não, pelo amor de Deus, não acredito nisso. Deus manifesta a sua graça, inclusive tratando os nossos medos pela terapia, pelas medicações, porque o medo se alastrou na gente. O medo se alastrou na gente de forma que a gente às vezes nem tem conhecimento. Que a gente precisa de ter uma pessoa que diz, vem aqui, deixa eu te ajudar hein, a te lançar luz aí para você ver a profundidade do medo. Às vezes tem disfunções hormonais que precisam ser atacadas com remédio, cuidadas, tratadas com remédio, porque o medo se alastrou na gente. Então antes de você sair falando, não, agora eu parei com isso. Não para não, irmão, continua. O fato de você ter medo não é que você é pecador, não é que você é menos espiritual, não é nada disso. Isso só revela a sua humanidade. Mas lembre-se que a gente não precisa ser dominado por isso. Por isso eu quero trazer um texto para a nossa meditação, que é Romanos capítulo 8, do verso 28 ao verso 39. E quero destacar 3 afirmações que o apóstolo Paulo traz para nós, afirmações poderosíssimas, que são recursos da parte de Deus para enfrentarmos o medo. Porque se o medo não faz parte da constituição humana e diz respeito à queda, à separação com Deus, logo, para atingir a raiz do problema, devemos resolver a nossa questão da separação com Deus. E devemos sempre voltar os nossos olhos para lá, para a promessa das Escrituras.
E o apóstolo Paulo, nesses versos, vai trazer 3 afirmações poderosíssimas para a gente, bem práticas, diárias e constantes, nas nossas muitas lutas e enfrentamentos ao medo. Ele diz assim, em Romanos 8, a partir do verso 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Minha oração é que a gente saia daqui convencido dessas verdades. Que não sejam apenas verdades que a gente vai ficar recitando na frente do espelho. Agora eu tenho que recitar todo dia essas 3 afirmações. Na verdade, Paulo fala mais afirmações aqui, né? Não, mas que isso saia da nossa mente, desça para o nosso coração como uma convicção, uma coluna indestrutível. Uma verdade espiritual, como era para Paulo. Por isso eu quero destacar 3 afirmações que o apóstolo Paulo vai trazer aqui para nós, para atacar a raiz do problema do medo. E a raiz do problema do medo é a nossa questão com a eternidade, é a nossa separação de Deus, gerado pela queda, gerada pela rebelião humana. O que faz com que os seres humanos, consciente ou não, vivam em estado de agonia e de angústia, por essa questão com a eternidade, esse assolamento da brevidade da vida, dos planos humanos, da provisoriedade das coisas, por mais incríveis que sejam, por maior que os recursos sejam, por mais concreto que a gente coloque, a vida vai se mostrando provisória. E a nossa angústia com a questão da eternidade vai ficando escancarada, consciente ou inconscientemente. Então o apóstolo Paulo, nesse texto, traz algumas afirmações, e eu quero destacar 3, que atacam essa raiz. E a primeira afirmação poderosa da parte de Deus para enfrentarmos o medo é essa: Deus é por nós. A gente joga no time de Deus. Eu lembro quando eu era menor, eu jogava futsal, e eu nunca fui bom, mas eu fui mediano, né? E quando a gente ia para os campeonatos, tinha um menino que chamava Eduardo, que toda vez que ele estava, a gente ganhava, e quando ele não estava, a gente perdia. Então, a nossa principal preocupação era se o Eduardo estava. Se o Eduardo estava, meu amigo, tá tudo certo, é só tocar para ele. O Eduardo está no nosso time. A gente joga no time de Deus, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Paulo vai deixar claro em Romanos, sobretudo nesse texto, e esses versos, eles de alguma forma resumem
tudo que Paulo está falando no livro de Romanos, sobre o movimento da Trindade, sobre o projeto eterno de Deus, sobre a centralidade de Cristo na obra da Trindade, sobre o chamado de Deus do seu povo, sobre como Deus sustenta, sobre como Deus que movimenta a salvação, enfim, são versos riquíssimos. Paulo nos lembra aqui que a Trindade trabalha desde antes da fundação do mundo com um plano e um propósito. Você e eu não somos acidentes. Deus não foi pego e não é pego de surpresa. Desde antes da fundação do mundo, desde antes de Deus dizer haja luz, toda a história estava posta diante da Trindade. A Trindade já nutriu um plano no seu coração, no coração dela. E sabia o quanto custaria esse plano. E sabia os caminhos e os descaminhos que esse plano ocorreria. E sabia muito bem sobre como resgatar e não perder a mão da história. Paulo vai deixar isso bem claro. A Trindade está trabalhando desde antes da fundação do mundo, num plano eterno. E graciosamente nos chama, nos convida. E se fomos chamados por Deus em Cristo Jesus, e se estamos em Cristo Jesus de fato, não precisamos temer, porque a Trindade vai fazer com que tudo que acontece conosco coopere para o bem. O apóstolo Paulo não está querendo dizer aqui que Deus determinou tudo. Isso aí é uma outra discussão, são outros textos, né? Ok, enfim, mas não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. O que o apóstolo Paulo está apontando para nós nesse texto é que tudo Deus faz cooperar para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que foram chamados por Ele. Ou seja, como diz o Israel, Deus não desperdiça nada. Se nós caminhamos com Jesus, a gente pode caminhar com essa convicção de que nós estamos caminhando com alguém que tem um plano eterno. Alguém que conhece todas as coisas. Alguém que tem poder para saber não apenas o que vai acontecer, mas alguém que tem o poder para saber tudo o que pode vir a acontecer. Os muitos e sis da história. Já imaginou que do momento até que você acordou até aqui, quantas realidades poderiam ter sido vividas? Poderia vir de azul, de verde, de amarelo, poderia não ter vindo, poderia ter vindo de chinelo, de tênis, poderia ter batido o carro, não ter batido o carro, ter vindo com a esposa, sem a esposa, com filho, sem filho, com cachorro, um monte de coisa, né? Calcula isso por 7 bilhões de pessoas. Nenhum computador dá conta de processar isso, né? Pois bem, tudo isso está diante da Trindade. O que acontece, o que vai acontecer e o que poderia vir a acontecer. Paulo vai nos lembrar que, se estamos em Cristo Jesus, caminhamos dentro desse propósito. Por isso, Deus não desperdiça nada. E mesmo que muitas coisas, sobretudo o sofrimento e coisas que nos geram medo, não façam sentido no momento, se estamos caminhando com Deus, dentro do propósito eterno de Deus, do plano eterno de Deus, Deus tem poder para converter o mal em bem, como diz José para os seus irmãos no Egito. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. É por isso que na história de José, ele não titubeia, ele não é ressentido, ele não está lá como escravo no Egito. Deus, o Senhor me deu um sonho, os meus irmãos avacalharam comigo, ó céus, ó vida. Não, ele vive. Ele é o melhor escravo, ele é o melhor prisioneiro, ele é o melhor governador, porque ele vive com a consciência de que ele faz parte de um plano, de um Deus que tem um plano eterno e que tem poder para fazer todas as coisas convergir para o bem do seu plano, do seu propósito, daqueles que o amam. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem.
Deus é por nós, é a primeira afirmação da parte de Deus para enfrentarmos o medo. Lembrando que as nossas angústias, os nossos desesperos, o nosso medo, o nosso acerto, o nosso erro, o sofrimento, a nossa alegria, o nosso choro, Deus tem poder para intervir nisso. Eu gosto muito da história da Mara. Não é da Mara, agora esqueci o nome daqui. Virou Mara, porque era amarga. Como que era o nome dela? Ninguém sabe, gente. Noemi, viu? Queria saber se vocês sabiam mesmo. A Noemi vivia bem, casada lá com seu marido, tudo certo. Chega uma crise em Israel, ela vai para um outro povo que era um povo estranho ao seu, entre os amalequitas, e ali começa a dar tudo errado. Seu marido morre, os filhos se casam com as mulheres estrangeiras, os filhos morrem, as noras vão embora, só uma nora fica com ela, que é Ruth. E aí quando ela volta, ela muda o nome dela para Mara, quer dizer amarga, por causa da tristeza. E ali, todo aquele sofrimento ganha um propósito. Ruth volta com ela, encontra Boaz, casa-se com Boaz, tem um filho, esse filho tem outro filho, e daí vem Davi, o rei Davi, e começa a história do maior rei de Israel. Eu gosto dessa história porque eu gosto de imaginar Noemi pensando em determinado momento da vida dela. Por que tanto sofrimento, meu Deus? Qual é o sentido disso tudo? Eu gosto de imaginar Noemi chegando na eternidade e vendo que toda essa trajetória sem sentido algum redundou na chegada de um cara incrível, que foi Davi. Mas não parou por aí, porque da descendência de Davi vem Jesus. E aí quando Noemi olha para Jesus, ela diz, agora eu entendi. Lá no olho do furacão não fazia sentido algum, mas o Senhor não desperdiçou isso. Isso redundou na chegada do Messias, num projeto e num plano muito maior do que aquilo que eu tinha pensado ou imaginado. Deus é por nós, a Trindade tem um plano eterno e não desperdiça nada. Uma segunda verdade que a gente encontra nesse texto é que não há condenação. Outra afirmação. Não há condenação. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é quem os justifica. É Deus quem os justifica. Lembra que o primeiro casal se esconde atrás das árvores por medo? Eles possuem medo de ser condenados. Esse medo acompanha a humanidade. De gente que é religiosa e de gente que não é religiosa. É muito interessante que os antropólogos, estudando as sociedades mais primitivas, identificaram um movimento muito comum, um movimento de medo no ser humano. Por isso, a maioria, se não todas as religiões, sim, de gente que nem tinha contato, tinham o mesmo princípio. A gente precisa oferecer um sacrifício aqui, para alguma divindade, para não chover e não estragar a colheita, para não cair fogo, para não ter terremoto. Ou seja, há inculcado no ser humano uma lógica de medo de uma dívida que precisa ser paga de alguma forma. O apóstolo Paulo nos relembra nesse texto que aqueles que estão em Cristo Jesus vivem livres desse medo, pois não há mais nenhuma condenação. Paulo vai na raiz do problema humano, a ruptura com Deus, ele diz, isso já foi consertado em Cristo Jesus. Está tudo certo. Você não precisa mais ficar fazendo sacrifício. É por isso que a relação do discípulo de Jesus com Deus não é mais uma relação movida pelo medo,
Aí se eu não for, Deus vai me castigar, se eu não fizer. Não é mais movimentada pela barganha, eu tenho que fazer para Deus me abençoar. Quem está em Cristo Jesus vive essa realidade de que já não há mais condenação. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que não há acusação em Cristo, ninguém nos acusa. Se não há acusação, não tem condenação. Se não tem condenação, não precisa se preocupar em viver uma separação ou uma prisão da parte de Deus. Por quê? Porque Cristo Jesus nos justifica, ou seja, nos absolve. Porque Cristo se deu como sacrifício, pagou o preço. Porque Cristo ressuscitou, garantiu que o benefício do seu sacrifício nos alcançasse. Porque Cristo intercede por nós, como o apóstolo Paulo vai dizer. E nos dá a oportunidade de desfrutar dessa relação de amor profunda com Cristo. Se a raiz do problema do medo é a nossa separação de Deus, e a partir disso, a angústia com a eternidade, a nossa relação com a eternidade, se essa é a raiz, como a Bíblia aponta que é, e a partir disso o medo foi se desdobrando em muitos aspectos, instintivo, emocional, físico, biológico, social, existencial. A gente encontra uma afirmação poderosa da parte de Deus. Meu problema com a eternidade foi resolvido. E aqui é um ponto interessante, porque você pode resolver todos os outros problemas do medo. Pode tranquilizar-se emocionalmente, pode se assegurar-se fisicamente naquilo que o medo te assola. Socialmente, nas muitas formas que o medo se manifesta socialmente, você pode consertar tudo isso. Mas se você não está em Cristo, o principal problema, que é a eternidade, continua em aberto. O principal problema, que é a relação com Deus, continua no vermelho, no negativo. E é uma questão de tempo para que essa angústia de não ter a relação resolvida com a Trindade se aflore e se manifeste de muitas formas e em muitas frentes. Por isso, como é feliz aquele que ouve da parte de Deus, não há condenação. Isso faz lembrar a passagem de João, capítulo 8, da mulher que foi pega em adultério, que pode ser para nós uma ilustração muito nítida de como o medo nos assola de muitas formas, nos expõe, nos coloca em frente à morte. Mas aquela moça foi levada até Jesus, e o texto diz que aquelas pessoas querendo julgá-la, condená-la, apedrejá-la, encontram Jesus, são confrontadas por Jesus. No fim, um a um vai abandonando a cena. Jesus vira para aquela mulher e diz uma das palavras que eu acho mais poderosas do texto bíblico. Ela diz: onde estão os teus acusadores? Ninguém a condena. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Que libertador ouvir isso, sobretudo numa sociedade como a nossa, marcada pelo medo, marcada pelo movimento onde a gente tem que ficar se justificando, se provando a todo instante. Alguém que diz para nós e diz profundamente no nosso coração: amigo, descansa, tá tudo certo, a dívida foi paga. Não há condenação. E uma terceira e última afirmação que Paulo traz para nós é que, por não haver mais condenação, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada nos separa de Deus.
Nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante que Paulo, fazendo coro com todas as Escrituras, ele não isenta aquela comunidade do sofrimento. Paulo está escrevendo aos romanos, que estavam passando por tempo de perseguição, provação, por isso ele traz esse encorajamento. Isso se estende a nós também. E, novamente, Paulo não está dizendo que quem caminha com Jesus é blindado da vida, não vê o medo com seus muitos desdobramentos. Não é isso que ele está propondo. Ele está sinalizando que a gente vai sofrer, a gente vai passar por tribulação, vamos passar por perigo de espada, vamos passar por morte, vamos enfrentar tudo o que está posto aqui, como ele coloca e sinaliza para a gente. Quem caminha com Jesus, mesmo tendo essas afirmações poderosas para enfrentar o medo, mesmo sabendo que aquilo que mais assola a humanidade, que é o problema da eternidade, a questão da relação com Deus já foi resolvido, por isso pode descansar, mesmo sabendo e vivendo isso, ainda enfrenta os desdobramentos do medo até a volta de Cristo. Ainda vai viver lutando contra essas coisas. Vai fraquejar, vai sentir medo, vai precisar ser amparado, vai sentir angústia profunda, mas não precisa mais ser dominado por isso. Porque vive sobre essa verdade que nada nem ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, pode nos separar do amor de Deus manifesto em Cristo Jesus. Inclusive, a nossa lealdade a Deus vai nos colocar em ambientes de sofrimento. A nossa fidelidade a Deus vai nos empurrar numa sociedade que não considera Deus a momentos de tribulação, de aperto, de angústia profunda. Que vai nos assustar, mas não precisa nos dominar, porque nós vivemos sobre essa afirmação. Estamos convencidos de que nada nos separa do amor de Deus. E é interessante que Paulo fala, né? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele poderia muito bem falar, nada pode nos separar de Cristo. Já seria uma coisa incrível, né? Mas ele qualifica isso, do amor de Cristo. Dessa relação de profundo amor. E isso faz todo sentido quando João vai nos ensinar que o antídoto da fé cristã para o medo não é a coragem. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um rapaz cristão, gente séria, que estava passando por uma crise de medo, e a gente estava se encontrando, meditando nas Escrituras, e aí lá pelas tantas ele disse, eu já sei, eu preciso enfrentar o medo, e eu preciso pedir para Deus me dar coragem. Eu disse, não, amigo, a antítese bíblica do medo não é a coragem, é o amor. Do amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Nada nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. A gente enfrenta o medo pedindo para o Senhor nos encher de amor. Esse amor que nos lembra que o nosso problema com o eterno já foi resolvido. A gente tem que resolver muito problema. Talvez a vida do ser humano seja resolver problema. Uma coisa é certa, até o seu último suspiro você vai resolver problema. Mas você pode resolver todos os problemas da sua vida e da sua existência. Se esse problema com Deus não for resolvido, você é como o homem que ganhou o mundo e perdeu a sua alma. Mas se esse problema aqui for resolvido, meu amigo, mesmo que na sua trajetória você deixe um monte de problema pendente se resolver, você é feliz, você é bem-aventurado. Você pode desfrutar da verdade de que nada nos separa do amor de Deus. Porque Cristo Jesus resolve a raiz do nosso problema, resolve a raiz do medo, nos insere numa relação de amor. E nos dá a oportunidade de, a partir desse amor, enfrentar o medo e os seus muitos desdobramentos, sabendo que em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido, essa tem que ser a nossa oração, Senhor, me convence disso.
Que o teu espírito faça essa afirmação ser como, sabe quando alguém vai construir um prédio e faz um buraco lá de 30 metros para baixo, para colocar a coluna, que pode vir o que for, não vai derrubar. Então faça essa afirmação ser essa coluna central na minha existência. Me convença disso. De que nem morte, nem vida. A gente tem medo da morte. A gente tem medo da vida. Nem anjos, nem demônios. A gente tem medo de anjos, de demônios. Nem presente, nem futuro. A gente tem medo de presente, tem medo do futuro e às vezes tem medo do passado. Nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, a gente tem medo de tudo isso, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Faça-nos, Deus, convencido dessa verdade, de que em Cristo somos mais do que vencedores. O triunfo abundou, o triunfo é excedente, aqui e agora. Um recurso da parte de Deus para enfrentarmos o medo, até que Cristo volte e tire o medo da nossa existência e nos leve para uma realidade onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais noite, nem dia. A luz do Senhor ilumina a cidade. A criança coloca a mão na toca da serpente, a ovelha e o leão caminham juntos, e a gente não vive mais assolado pelo medo. Tempos atrás eu estava conversando com os meus filhos e eles perguntaram: pai, qual que é o seu maior medo? E eu respondi tudo que um pai responde, né? Perder vocês. Eu tenho um baita medo de acontecer alguma coisa com vocês. Às vezes o pai tem pesadelo, está acontecendo alguma coisa, eu acordo no meio da noite, não consigo dormir, vou lá ver se está tudo bem, né? Eu tenho esse medo de perder vocês. Beleza. Terminou a conversa, os dias passaram, o Benjamin, alguns dias depois, veio até mim e falou assim: pai, qual que é o seu maior medo mesmo? Falei: perder vocês, né? Eu falei isso lá para vocês, meu medo é perder vocês. Aí ele disse assim, como quem resolveu o problema, né? Mas a gente não está com Jesus? E se a gente está com Jesus, a gente não vai se encontrar no céu, todo mundo? Eu falei: é verdade, filho, você está certo, a gente vai encontrar no céu, tá tudo certo. Ele virou para mim e falou assim: então tá bom, pai, você nunca vai perder a gente não se perde. Eu falei: é verdade, filho. Obrigado por lembrar o papai que quem está em Cristo Jesus não se perde, não é perdido, porque Jesus resolveu o nosso problema com a eternidade. Está tudo certo, irmão. Eu não sei qual é o medo que te assola hoje. Talvez é um diagnóstico contrário, uma estrutura na família, uma crise financeira. Isso vai durar quanto tempo? 10 anos? 20 anos? 30 anos? O que é isso perante a eternidade? Não é para que minimizemos o nosso problema e o nosso sofrimento, longe disso, mas é para que lembremos que quem está em Cristo Jesus desfruta de paz eterna. Nosso problema com Deus foi resolvido. Não há condenação. Deus é por nós e nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez.